Sim, vou gravar sim, tá? Por quê? Porque essa explicação fica salva para vocês, tá bom? Aí, nós temos na página 206, como eu já havia falado no outro vídeo, para vocês fazerem a atividade que está falando sobre Odisseia e Ilíada, né? Vocês vão fazer essa tarefa no caderno. Antes de fazer essa tarefa, eu vou terminar de explicar o texto até a página 207, tá bom? Os genos. Com a destruição dos palácios e o fim do poder dos reis, a população passou a se organizar em comunidades, chamadas em grego de gené, plural de genos. Os genos eram uma grande família, pais, primos, avós, seus dependentes e seus bens, como casas, terras e animais. Como se fosse uma tribo, tá? Os genos é como se fosse uma tribo, formada por uma família. A família da gente não tem os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, primos, né? Assim? Então, os genos era essa organização familiar, formada também por tudo que eles possuíam de bens, tá? Seus membros produziam geralmente apenas para subsistência, ou seja, eles plantavam apenas o que eles necessitavam para se alimentar, tá? Eles caçavam, eles criavam animais apenas para o seu sustento, tá? O Igor acabou de entrar. Igor, eu estou explicando sobre os genos. Os genos é uma grande comunidade familiar, tá? Formada pelos pais, avós, tios, primos. E só vou pedir que vocês dois desliguem o microfone para a tia, por favor. Arthur, Caldeira e Igor. Tia, quando você terminar, eu posso falar uma coisa? Pode. Deixa eu só concluir aqui, tá bom? Igor, meu querido, desliga seu microfone, por favor. Os genos era essa comunidade familiar, tá? E formada por tudo que eles possuíam de bens também. Com o passar do tempo, o chefe dos genos, mais poderoso, tornou-se rei e governava os diversos grupos familiares. Eram vários grupos governados por um rei. Sempre que o rei ia tomar uma decisão importante, consultava uma assembleia de guerreiros saídos desses grupos, ou seja, era retirada de cada grupo familiar um grupo de guerreiros que formavam uma assembleia para decidirem, página 206, para decidirem o que seria feito dentro da comunidade. A existência dessa assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu origem à cidade-estado, ou polis. Gente, esse conteúdo é muito importante e é conteúdo de avaliação, tá? Cidade, estado ou polis são cidades independentes. Elas não dependem de outra cidade. É como se Teresópolis fosse uma polis, Petrópolis outra, Friburgo outra, e cada uma tivesse o seu próprio governo, e uma não dependesse da outra, e uma não dependesse do estado do Rio de Janeiro e nem do governo federal, tá? São cidades-estados, ou polis, são cidades independentes, elas sobrevivem por si, elas não dependem de mais ninguém, tá? A cidade-estado era um centro político e geográfico independente. Cada cidade tinha seu governo, sua moeda e seus deuses. Atenas é a cidade sobre a qual temos mais informações. Nós temos muitas informações relacionadas à cidade de Atenas, né? Muitas fontes foram encontradas. Então, a gente tem aí um acervo muito grande. Os gregos e suas colônias. Na Grécia, a partir do século 8 a.C., o uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e demais instrumentos agrícolas levou a um aumento da produção de alimentos e a população passou a crescer em ritmo acelerado. Começou a crescer muito, tá? Consequentemente, começaram os conflitos por terra entre os membros da gené, os membros dos genos. Como a divisão das terras era feita com base no grau de parentesco ou prestígio, uns ficaram com muitas terras, outros com poucas e muitos sem nada, sem terra. Havia pequenos proprietários que não conseguiam esperar o tempo necessário ao crescimento das árvores que plantavam. Com isso, contraíam dívidas.
e não podendo saudá-las, se tornavam escravos dos grandes proprietários. A falta de terras férteis e a escravização por dívidas estimularam muitos gregos a buscar novas terras em regiões distantes. Os gregos, então, fundaram as dezenas de novas cidades, as colônias, na orla do mar Mediterrâneo. Olha só, o que é escravidão por dívida? Aquela pessoa, ela possui uma terra. Ela plantou muitos pés de couve, um exemplo. Só que levava muito tempo para crescer. Até aquilo crescer e poder ser colhido e vendido, a pessoa passava muita dificuldade financeira. O que ela fazia? Ela pegava empréstimos. Só que ela não conseguia pagar esses empréstimos. Então, ela se tornava escravo daquele grande proprietário ao qual tinha pego empréstimo, tá? E desse jeito, o que acontecia? Ela ficava dependente do grande proprietário. Ela perdia a sua liberdade. A gente, quando fala de escravidão, a gente se remete à história do Brasil e pensa nos africanos que foram escravizados aqui. Mas, na realidade, a escravidão ela já existe há milhares de anos, né? As pessoas já escravizavam os outros. A gente já viu que as guerras de conquistas também faziam muitos escravos, né? As pessoas eram escravizadas nas guerras de conquista, conquistou o território do outro, quem era contra se tornava escravo. E tinham também esses escravos por dívidas. Ele trabalhava para tentar saldar, pagar a sua dívida. Só que no final das contas ele nunca conseguia pagar. Ele sempre estava devendo, tá? Havia pequenos proprietários, isso aqui eu já li. Aí tem aqui o mapa, a colonização grega. A parte amarela é a Grécia. E laranja, as áreas de colonização grega. O Brasil não foi colonizado por Portugal? Era uma colônia. Então, a Grécia colonizou vários territórios. Então, tudo que está de laranja, né, pintado de laranja, são as áreas de colonização gregas. E os quadradinhos laranjas representam as colônias, que eram muitas. Pode ver que existem muitos quadradinhos laranjas aí. E as de preto são as cidades-mães, as que davam origem às colônias, tá? E tem um outro dialogando nessa página 207. Então, vocês hoje, na aula de hoje, vocês farão o quê? As atividades das páginas 206, 207 e o número 1 da página 213. Essa é a tarefa de hoje. Eu vou encerrar essa live com vocês e vou ficar no WhatsApp, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, e vou colocar lá o que a gente fez na aula. Quais foram as páginas explicadas e quais são as atividades, tá bom? Não. Então você vai desligar a TV. Eu vou ficar sozinha na sala. Igor, meu amor, teu som tá ligado. Ó, encontro vocês no WhatsApp, tá? Tô encerrando. Ok, tia. Beijo. Tá. Beijos.